Olá, tudo bem? Professor Isnaldo mais uma vez aqui na sua aula de Geografia, canal Geografia em Tempo. Hoje nós vamos conversar, Vamos bater um papo, vamos passar alguns conteúdos de geografia e o tema de hoje está relacionado a fusos horários. A gente já falou aqui sobre as coordenadas geográficas e paralelos e os meridianos. Hoje nós vamos falar sobre os fusos horários relacionados aos meridianos. Certo? Mas antes eu queria pedir que você se inscreva, Se inscreva no nosso canal Geografia em Tempo e aperte um like, faça o seu comentário e também, se você assim nos permitir, você aperta no sininho e esse sininho você vai receber sempre um novo vídeo, certo? Para você. Bom, mas vamos para o conteúdo de geografia. Fusos horários. Os fusos horários são cada uma das 24 partes, ou cada um dos 24 fusos da superfície terrestre, limitadas por meridianos, aquelas linhas verticais. Eles são equidistantes, têm a mesma distância entre si, de 15 em 15 graus, dentro do qual a hora, por convenção, é a mesma. Então, dentro de cada 15 graus, de um meridiano para outro, tem uma mesma hora, tanto no Polo Norte, como no Polo Sul. Mas você já estudou que os meridianos são linhas verticais traçadas nos mapas pelos homens, para a localização, tanto os meridianos como os paralelos. Os meridianos, eles cortam a Terra de norte a sul, certo? São semicírculos, não são círculos completos como os paralelos, são semicírculos e começa ou no norte e termina no sul, ou começa no sul e termina no norte. Aí por trás, do outro lado, tem um antimeridiano. Então cada meridiano tem o seu antimeridiano, certo? Para completar os 360 graus da esfera terrestre. O meridiano inicial é o meridiano de Greenwich. Ele foi criado numa convenção que houve em Washington, a convenção de Washington, a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano em Washington, onde participaram 25 países, e houve a padronização planetária da hora e foi adotada a hora convencionada. Então, colocou-se o meridiano de Greenwich, que corta o observatório astronômico de Greenwich e dividiu a Terra em Oriente e Ocidente, certo? Então, ele divide a Terra em Oriente e Ocidente. Por trás dele existe o antimeridiano de Greenwich, que divide a Terra em ontem e amanhã. Tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Cada meridiano, como eu falei, tem 180 graus. Começa um polo e termina no outro. Todo meridiano tem um antimeridiano, que eu falei. Os meridianos que ficam a leste, ou os fusos que ficam a leste do meridiano de Greenwich, as horas são adiantadas. E a oeste são atrasadas. À direita do meridiano Greenwich são adiantadas e à esquerda são atrasadas. Portanto, o Brasil, o nosso país, tem as horas atrasadas em relação a Londres, em relação a Greenwich. São 4 fusos que o Brasil tem, menos 2, que são as ilhas oceânicas. Temos também menos 3, que é o horário de Brasília, menos 4,
uma boa parte da região norte, e menos 5, né, que é uma partezinha do Amazonas e o estado do Acre. Tá? Então vamos continuar aqui. O meridiano de Greenwich, ele é o meridiano 0, né, 0 grau. E o antimeridiano de Greenwich é o meridiano 360 graus, certo? Então, cada meridiano, como eu falei, tem 180 graus e começa num polo e termina no outro. O antimeridiano inicial é aquele que divide a Terra em ontem e amanhã. A oeste do meridiano inicial, que é o Greenwich, as horas são adiantadas e a oeste são atrasadas. Agora, enquanto o meridiano de Greenwich a leste são adiantadas e a oeste atrasadas, no antimeridiano de Greenwich a leste as horas são atrasadas, 24 horas, e a oeste são adiantadas, certo? Quem passa pela linha do antimeridiano, pela longitude, né? Pelo meridiano do antimeridiano de Greenwich, ele passa para o outro dia, né? Então, a oeste ficam os países do Oriente, no extremo Oriente, e a leste ficam os países do Ocidente, ao contrário do meridiano de Greenwich. Mas vamos continuar para a gente terminar aqui. Né? O meridiano, como eu disse, são semicírculos, divide a Terra em 2 hemisférios, o ocidental e o oriental. Longitude 0, a leste conta-se até 180 graus positivos e a oeste 180 graus negativos, certo? Então, na linha do Equador, o fuso horário, ele tem mais ou menos 1.667 quilômetros a largura do fuso. Já nos trópicos, 1.529 quilômetros. E nos polos, 289,4 quilômetros. Então, dentro de cada fuso, né, 15 graus, dentro de cada 15 graus do fuso, daquele fuso, é o mesmo horário, certo? Então, vamos lá, continuando para a gente terminar aqui sobre os meridianos, né? Vamos fazer aqui umas perguntas, né, para você, se você quer, né, sabendo que os países a leste ficam atrasados, adiantados em relação a Greenwich, e a oeste fica atrasado. Eu quero saber o seguinte: desconsiderando o horário de verão, as coordenadas geográficas aqui tem as coordenadas geográficas do mapa, né, do mapa mundi, permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorra em Sydney, na Austrália, às 16 horas, seja assistida pela TV ao vivo em Nova York às. Então aqui tem 5 alternativas: 7 horas, 8 horas, 2 horas, 1 hora ou meia-noite, certo? Então você vai diminuir, né? Vai contar diminuindo. Por exemplo, o fuso de Sydney, você vai diminuir até chegar em Nova York, e o horário correto, a resposta correta, 1 hora da manhã, enquanto em Sydney 16 horas, em Nova York é 1 hora da manhã, certo? A competição esportiva que ocorre em Sydney às 16 horas, em Nova York 1 hora da manhã, tá? Então, os fusos horários do Brasil, como eu falei, né, temos o menos 2 GMT, que são as ilhas oceânicas, menos 3 GMT horário de Brasília, a maior parte do Brasil, menos 4 GMT, né, que é aquela parte do Amazonas, boa parte do Amazonas, e menos 5 GMT
que engloba o sudoeste do Amazonas, um pedacinho, e o estado do Acre, certo? Mas com isso, algumas curiosidades sobre os fusos horários. A China possui 4 fusos horários, mas adota apenas o horário de Pequim, né, para toda a nação. A diferença a China, né, possui 4 fusos, mas adota apenas o fuso de Pequim. A diferença entre o horário de São Paulo e do Japão é de 12 horas, ou seja, 12 fusos, assim quando é 9 horas da manhã em São Paulo, 9 horas da noite no Japão. O fuso horário da Antártida é GMT 0.00. A mudança rápida de fusos horários pode causar um tipo de estresse chamado jet lag, caracterizado por irritabilidade e alterações dos padrões de sono e apetite. E a Rússia é o país que possui mais fusos horários em seu território, são 11, certo? Então, que Deus lhe abençoe e nos veremos em breve. Até logo.